Olá, meu nome é Manuel, eu estarei dando esse curso de Python. Como você pode ver na plataforma, essa é a nossa primeira aula, a unidade básica do curso, onde eu vou te apresentar a sintaxe básica do Python. A principal, a maior parte da sintaxe é só isso. Ela é uma linguagem bem simples. A aula intermediária eu vou te apresentar um projetinho simples de uma calculadora. E na aula final eu vou te apresentar o conceito de bibliotecas e vou te propor o desafio de você utilizar uma biblioteca em um projeto próprio, seja lá qual for. A linguagem ainda é a mesma, só vai mudar a biblioteca. E para você que não faz ideia do que seja uma biblioteca, bom, você vai acabar vendo na aula final que está posta como aí avançado. Bom, começando aqui o projeto, você pode ver que vamos começar primeiro por essas duas linhas. Essa primeira você já pode acabar percebendo que ela é diferente de todas as outras porque ela é um comentário. Ele é um código que não vai ser executado, não vai ser compilado. Ele só está aqui como mero instrumento de organização durante a programação. Então você pode vir aqui, como eu usei, e descrever aqui que é a próxima bloco, o que a próxima linha de código ou bloco de código vai fazer. Como aqui está comando que exibe algo na tela. Qual comando é? O print. Você vai colocar o print. Todos os comandos do Python estão sempre entre parênteses e ele vai printar algo na tela. O que? Uma linha, que é, por exemplo, aqui, olá pessoas. Todas as linhas no Python, as strings, ficam entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas, não faz diferença. Passando para a próxima questão, são os data types, os tipos de dados existentes no Python. Em questão, vou também te apresentar outra funcionalidade que a maioria das linguagens de programação, se não todas, possuem, que são as variáveis. A variável é um bloco de código. Eu prefiro dizer assim que ele é um lugar na memória que vai estar guardando uma informação. No caso, essa variável aqui, que tem um nome, o igual, que significa que ele está recebendo algo, que no caso esse algo é 10. E o tipo de dado aqui, que eu já até separei, variável int, é um dado inteiro, no caso 10. O float está recebendo 10.5. Ele... Bom, continuando. O float, que foi onde eu parei de fazer uma pequena pausa, ele vai receber um inteiro, um número quebrado, vamos colocar assim. Então aqui o exemplo é 10.5, mas aí pode ser qualquer coisa. 7.999, etc. A string, que ele é uma variável aqui que está recebendo um data type de linha, a string, que pode ser uma palavra, uma frase, como aqui em cima, olá pessoas, etc. E a booleana, que é verdadeiro ou falso. Agora aqui são tem outras três diferentes linhas, diferentes outras questões no Python, que é a lista, a tupla e o dicionário. Ele é basicamente uma variável complexa, que ele guarda mais de um valor. Nesse caso, a lista, ele está guardando aqui 3 valores de string, que no caso são 3 nomes, João, Vitor, Pedro. Aqui ele guarda em diferentes tipos de data types. Então você pode ter uma lista que tenha strings, número e etc. A tupla, ele é a mesma coisa que a lista. A diferença da tupla da lista é que os valores que estão nela são imutáveis. Então, na continuação do código você não pode chegar na tupla e modificar como você pode fazer na lista. E o dicionário, bom, é a mesma coisa, só que ele tem um indicador. No caso aqui, o indicador nome, que é direcionado para o Júlio, e a idade, que é 10. Os operadores, que seria, no caso, mais, menos, o barra, que é para divisão, e o asterisco, que é para multiplicação. Os condicionais, que aqui é o if, o elif e o else. Então,
Aqui eu separei duas variáveis, o x igual a 10 e o y que tem o valor 5. Aí o if, tradução direta é se. O elif é um se, também é a mesma coisa, um se, só muda a grafia. E o else seria um senão. O if ele está aqui colocando uma condição. Se o x for maior que o y, você vai executar esse bloco de código, que no Python ele mostra que ele é um bloco de código pelos dois pontos. E algumas outras linguagens usam-se chaves para mostrar um bloco de código. Opa! E você sempre pula essa linha. Caso você execute algo que não esteja dentro da linha, ele já está fora do bloco de código. Por exemplo, esse A. O elif, outra condição, para você não ter que repetir o if várias e várias vezes, você usa o elif. É questão de sintaxe mesmo. Ele está colocando uma condição diferente do if, então se o x for menor, ele vai falar x é menor que y. E o else, ele é assim, não. Se nenhuma das condições que estão aqui forem utilizadas, forem aceitas, ele vai executar o sinal, que no caso é o else. Vou falando aqui que os números são iguais. Os loops. No caso, loop de while e loop de for. O loop JPD dele vai ficar executando o negócio várias vezes até algo que quebre essa execução. Então, aqui eu tenho uma variável, x é igual a 0, e aí while, enquanto o x for menor que 101, executa esse bloco de código que vai printar o z e vai somar mais 1. Então ele vai de 0 até 100, que ele vai parar sempre um dígito antes do que está aqui. É por isso que coloca 101 e não 100, senão ele ia parar no 99. E o for ele vai executar a mesma coisa, só que de uma maneira mais fácil, tanto que você nem precisa declarar essa variável. Então, para o i, em um range de 101, ele vai executar o print, e aí ele vai aumentando automaticamente. Bom, agora um projetinho simples aqui, utilizando a sintaxe já, é esse de nome. Então você tem uma variável que está recebendo um input. O que é um input? Já dá para ter uma ideia que ele vai receber algo. Então você tem essa linha aqui, qual é o seu nome? É uma pergunta que está fazendo para o usuário. O usuário vai falar João, por exemplo. Então tem um print. Você tem a string aqui, olá, vírgula, que aí ele quebra essa parte. Uma declaração de variável, vírgula, para poder quebrar essa parte e executar a próxima questão, que é outra string, o como vai. Então, executando, isso aqui, qual é o seu nome? Vitor, por exemplo. Eu executo, olá Vitor, como vai? Agora o último projetinho aqui é um sisteminha para calcular a média aritmética. Tem outro input para o nome, qual é o nome do aluno. Aí aqui, nota 1. Você está vendo aqui que ele recebe um int, né? Porque o input, bom, já está até falando aqui nesse comentário que eu coloquei, o input, por padrão, ele sempre está recebendo uma string. Então você tem que declarar que aqui, exatamente, ele está recebendo um int. Por exemplo, se o aluno tirou 5 ponto alguma coisinha, você teria que colocar float. Que eu acho que eu já até anotei esse meu erro aqui. Mas é incabível a alteração nesse momento. Aí, depois de receber todos esses inputs aqui, de qual foi as notas, tem a média, que é uma variável que vai receber a soma disso tudo aqui, dessas 4 notas, dividindo elas por 4. Um print, aí tem esse f, aspas duplas, ou o nome da variável, que no caso é nome, dentro de chaves e a continuação da string, né? Aí eu só li isso aqui. O f na frente da string é um padrão para formatar as variáveis dentro de uma string. Então, ao invés de você ter uma complicação igual foi feito aqui, de ter que ficar colocando vírgula, você pode usar essa flag para formatar, que já simplifica muito de printar a string, já facilita o processo. E é uma condicional. Se a média for maior ou igual a 6, parabéns, nome, você passou de ano. E se for menor, nome, você reprovou. Para fazer o teste, o aluno dessa vez é o Marcos. A nota do primeiro bimestre foi 10. A do segundo foi 8.
Bom, eu tive um pequeno erro aqui, mas eu creio que agora não vai acontecer de novo. Bom, ele tirou 10 em todas, a média no caso foi 10. E ele passou de ano. Agora em outro cenário, que o João tirou 0 em tudo. Não, um 2, um 3 e agora um 4. A média foi de 2,25 e o João reprovou. Bom, essa é a aula inicial. Agora você vai ficar com o intermediário e posteriormente o avançado. Boa sorte nas suas aulas aí.